O senhor deu uma entrevista aqui e falou sobre a atuação de Alexandre de Moraes. Tem muito a ver com o que a gente estava falando antes aqui da ação e reação do que aconteceu ontem no Senado, né? E a briga aí entre os poderes, o conflito entre os poderes, a partir muito, talvez, das decisões de Alexandre de Moraes. O senhor, na época, dizia que Alexandre de Moraes estava se tornando um xerife, que só faltava colocar o broche. O senhor acha que ele já colocou o broche, tirou, deixou de ser, ou o senhor ainda considera ele, a atuação dele como um xerife? Ante a morte e a vida, eu li hoje em veículo de comunicação que ele implementou liminares, soltando patriotas, né? E patriotas, entre aspas, todos nós somos patriotas. E, evidentemente, às vezes é preciso chegar a um ponto para se realmente estabilizar e haver um recuo. Agora, eu pergunto: o ministro Alexandre de Moraes pode sair à rua como eu sempre saí, sem ser hostilizado? Eu acredito que não possa. Ele, inclusive, deve estar com uma segurança volumosa o acompanhando em atos públicos que frequente. Agora, tudo isso é lamentável. Eu disse no passado que para ele ser xerife só faltava a estrela no peito e o revólver na cintura. E disse porque o contexto ensejou isso, e com a franqueza do carioca, com a espontaneidade do carioca, com o espírito irrequieto que eu tenho, eu veiculei. E veiculei eu que, na época do presidente Temer, falei aos jornalistas que o presidente Temer tinha um homem certo para ocupar a cadeira deixada pelo Nestor no acidente ocorrido, e que era ele. Então, eu sou insuspeito, eu o conheço há muitos anos. Não, então, mas a pergunta era se você acha que ele continua que ele segue sendo xerife, atuando dessa maneira. Deu a entender que sim, é isso. Sim, sim, eu acho que há certo exagero. E eu pergunto, se para aprender há tanta pressa, por que não houve pressa para soltar com um pronunciamento do Ministério Público, no sentido de que se implementasse a liberdade do acusado, que acabou morrendo aqui na Papuda, né? E a seu Isso juízo pode houve ser muito negligência, então, lamentável. ministro? A seu Hein? juízo houve negligência neste caso específico em que um réu com pedido de soltura avalizado pela Procuradoria morreu na cadeia? Houve negligência a seu juízo? Eu, por exemplo, não gostaria de ter sobre as minhas costas essa responsabilidade como juiz, né? Evidentemente, isso seria muito mal e deporia contra o meu perfil. Ele tinha que apreciar como apreciou pedidos de prisão, com a diligência cabível. Houve um retardo incompreensível. Ministro, aproveitando e pegando, citando, a gente falou várias vezes nessa nossa conversa a respeito do Supremo, das várias cabeças do Supremo, de várias decisões diferentes. Uma das reclamações mais frequentes, né, é a falta de uniformidade com relação às posições do Supremo. E foi interessante que recentemente o ministro Edson Fachin, num caso trabalhista, ele falou: olha, eu não, essa não é minha posição, mas eu sei que essa é a posição do Pleno, do Supremo. Então, apesar da minha posição ser diferente, né, eu vou votar com o Pleno, com o plenário, ele era relator, e falou: estou votando porque esta é a posição do Supremo Tribunal Federal hoje. E aí ele falou: não é a minha posição, mas é a posição do Supremo. Eu vou votar com o grupo porque precisamos ter posições coletivas, precisamos respeitar a essência do que está sendo pensado dentro do Supremo. O senhor acha que essa posição do Edson Fachin é uma posição que deveria ser tomada com mais frequência no Supremo? Eu penso que o Supremo deveria atuar apenas em colegiado. É o meu pensamento. Mas quando lá estava, jamais ressalvei entendimento pessoal, segundo a minha ciência e consciência, para implementar o que seria a jurisprudência. E jurisprudência tão mutável como nós verificamos nos dias atuais. Os tempos são estranhos. E aí, aproveitando já, fazendo só uma breve conexão com relação a isso, já que falamos de questão de trabalho.
Com a aposentadoria do senhor, que teve, o senhor foi procurador do trabalho, o senhor foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho, e depois com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, que também foi ministra do TST, o Supremo, neste momento, não tem nenhum representante da área trabalhista. No momento exatamente em que abundam, né, processos e ações questionando exatamente a reforma trabalhista de Michel Temer. Tem um buraco para ser preenchido por Lula aí? Olha, o verdadeiro equilíbrio decorre de somatório de forças distintas. E a Justiça do Trabalho tem um Tribunal Superior, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Não é compreensível que em 11 cadeiras só se tenha uma cadeira ocupada por uma mulher. Já não é compreensível. E não é compreensível também não termos a participação de originário da Justiça do Trabalho. Que o presidente Lula seja muito feliz na escolha e talvez a demore seja porque ele está refletindo quanto a essa escolha.